Introdução ao Aconselhamento Bíblico. John MacArthur, com Wayne Mack e o corpo docente da The Masters College. Capítulo 5. Aconselhamento e pecaminosidade humana. John MacArthur. Não existe conceito mais importante para os mentores da psicologia moderna do que o da autoestima. Segundo o credo da autoestima, não existem pessoas más, apenas pessoas que têm uma autoimagem ruim. Durante anos, os especialistas educacionais, os psicólogos e um número crescente de líderes cristãos têm defendido a autoestima como remédio milagroso para todo tipo de misérias humanas. Segundo os disseminadores dessa doutrina, se as pessoas se sentirem bem consigo mesmas, elas se comportarão melhor, terão menos problemas emocionais e conseguirão realizar mais. Pessoas com boa autoestima, afirmam, têm uma tendência menor de cometer crimes, de agir imoralmente, de falhar academicamente ou de ter problemas relacionais com outros. A fé cega na autoestima. Os defensores da autoestima têm alcançado um sucesso notável na tentativa de convencer as pessoas de que ela é a solução para todos os males. Uma pesquisa revelou que a maioria das pessoas considera a autoestima o estímulo mais importante para o trabalho duro e o sucesso. Na verdade, ela conquistou posição motivacional bem superior à do senso de responsabilidade ou à do medo de fracassar. Mas a autoestima realmente funciona? Ela consegue promover um maior desempenho? Há diversas evidências que refutam isso. Num estudo recente, uma prova de matemática padronizada foi realizada com adolescentes de 6 nações diferentes. Além das questões de matemática, a avaliação solicitava aos adolescentes que respondessem com sim ou não à pergunta: sou bom em matemática? Os estudantes norte-americanos foram os piores nas questões de matemática, muito piores do que os estudantes coreanos, que tiveram nota máxima. Ironicamente, mais de 75% dos alunos coreanos haviam respondido não à pergunta da prova. 68% dos alunos norte-americanos, porém, acreditavam que suas habilidades matemáticas eram satisfatórias. Nossos filhos podem falhar em matemática, mas, obviamente, se sentem perfeitamente bem com isso. Em termos morais, nossa cultura está exatamente no mesmo barco. Evidências empíricas sugerem que a sociedade se encontra no fundo do poço. Esperaríamos que a autoestima das pessoas também estivesse em baixa, mas as estatísticas mostram que os norte-americanos nunca se sentiram tão bem consigo mesmos. Numa pesquisa realizada em 1940, 11% das mulheres e 20% dos homens concordavam com a declaração "Eu sou uma pessoa importante". Na década de 1990, esses números pularam para 66% de mulheres e 62% de homens. 90% das pessoas interrogadas numa pesquisa da Gallup afirmaram que seu senso de autoestima é forte e saudável. Incrivelmente, enquanto o tecido moral da sociedade está se desfazendo, a autoestima está em alta. Todo o pensamento positivo sobre nós mesmos parece não estar tendo qualquer efeito para elevar nossa cultura ou motivar as pessoas para terem uma vida melhor. Será que a baixa autoestima
é realmente o problema das pessoas hoje em dia? Alguém realmente acredita que se conseguirmos fazê-las se sentir mais orgulhosas de si, isso ajudará a combater os problemas do crime, da decadência moral, do divórcio, do abuso infantil, da delinquência juvenil, do abuso de drogas e de todos os outros males que têm arrastado nossa sociedade para o fundo do poço? Será que tantas coisas poderiam estar erradas em nossa cultura se as suposições da teoria da autoestima fossem corretas? Realmente acreditamos que mais autoestima conseguirá resolver os problemas da sociedade? Existe qualquer evidência para apoiar essa crença? Nenhuma. Um artigo na Newsweek sugeriu que a defesa da autoestima é menos uma questão de pedagogia científica e mais de fé. Da fé de que pensamentos positivos podem manifestar a bondade inerente a qualquer pessoa. Em outras palavras, a noção de que a autoestima melhora as pessoas é simplesmente uma questão de fé religiosa cega. E não só isso. É uma religião contrária ao cristianismo, pois se fundamenta na pressuposição não bíblica de que as pessoas são essencialmente boas e que precisam reconhecer sua própria bondade. A igreja e o culto à autoestima. Ainda que a teoria seja contrária aos ensinamentos bíblicos, os defensores mais fervorosos dessa religião da autoestima sempre incluíram também líderes religiosos. A doutrina do pensamento positivo de Norman Vincent Peale, muito popular entre a geração anterior a essa, era simplesmente um rascunho da teoria da autoestima. Peale escreveu O Poder do Pensamento Positivo em 1952. O livro começava com as palavras: acredite em si mesmo, tenha fé em suas habilidades. Na introdução, Peale chamou o livro de Manual de Aperfeiçoamento Pessoal, escrito com o único objetivo de ajudar o leitor a alcançar uma vida feliz, satisfatória e digna. A obra foi anunciada como terapia motivacional, não como teologia. Mas na avaliação de Peale, todo o sistema era apenas cristianismo aplicado, um sistema simples, porém científico, de técnicas práticas para uma vida funcional e bem-sucedida. A maior parte dos evangélicos demorou a adotar o sistema que convidava as pessoas para crer em si mesmas em vez de em Jesus Cristo. A autoestima, como abençoada por Norman Vincent Peale, era fruto do liberalismo teológico unido à neo-ortodoxia. Evidentemente, o tempo desgastou a resistência dos evangélicos e essa doutrina agora muitos dos campeões de venda em livrarias evangélicas promovem a autoestima e o pensamento positivo. Até mesmo a Newsweek comentou a tendência, observando que a autoestima é considerada religiosamente correta. Hoje em dia, a revista observou. A noção da autoestima pode irritar qualquer pessoa velha o bastante para lembrar-se do tempo em que o uso de cristão como adjetivo era frequentemente seguido por humildade, mas as igrejas norte-americanas, que no passado chegavam a chamar seus membros de miseráveis, passaram a nutrir uma visão mais simpática da natureza humana. Repreender pecadores é considerado contraprodutivo. Faz com que eles se sintam piores em relação a si mesmos. A psicologia e a teologia da autoestima alimentam uma a outra.
E à medida que os evangélicos passam a aceitar cada vez mais o aconselhamento psicológico, eles se tornam cada vez mais vulneráveis ante os perigos representados pelo ensinamento da autoestima. E até mesmo como o artigo da Newsweek sugeriu, as pessoas cuja preocupação maior é com a autoestima dificilmente se encontram preparadas para lidar com as transgressões humanas como pecado contra Deus, ou para informar as pessoas já acomodadas em amor e justiça próprios que na verdade eles são pecadores que precisam de salvação. Aqui a teologia se torna intensamente prática. Trata-se de perguntas que precisam ser resolvidas no coração antes que o conselheiro possa oferecer um conselho verdadeiramente bíblico. Será que Deus realmente quer que todas as pessoas se sintam bem em relação a si mesmas? Ou será que primeiro ele deseja que os pecadores reconheçam sua total impotência diante de seu próprio estado? Evidentemente, a resposta é óbvia para aqueles que permitem que as Escrituras falem por si mesmas. Compreendendo a doutrina da depravação total. As Escrituras, é claro, ensinam do início ao fim que toda a humanidade é totalmente depravada. Paulo disse que pessoas não remidas estão mortas em suas transgressões e pecados. Sem salvação, todos seguem a ordem deste mundo e estão em desobediência. Nós que conhecemos e amamos o Senhor, também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Nessas passagens, Paulo descreveu os infiéis como separados de Deus. Eles odeiam Deus, não são apenas intimidados por Ele. Na verdade, Paulo disse, não há temor de Deus na pessoa não regenerada. Antes da nossa salvação, éramos inimigos de Deus. Estávamos separados de Deus em nossas mentes. Éramos inimigos por causa do nosso mau procedimento. Paixões pecaminosas, inflamadas pelo nosso ódio da lei divina, motivavam toda a nossa vida. Estávamos manchados pelo pecado em cada parte do nosso ser. Éramos corruptos, maus e profundamente pecaminosos. Os teólogos se referem a isso como doutrina da depravação total. Isso não significa que um pecador infiel sempre é tão mau quanto poderia ser. Não significa que a expressão da natureza humana pecaminosa é sempre realizada plenamente. Não significa que os infiéis não são capazes de atos de bondade, benevolência, boa vontade ou altruísmo. E certamente não significa que um cristão não seja capaz de apreciar bondade, beleza, honestidade, decência ou excelência. E certamente não significa que um não cristão não seja capaz de apreciar bondade, beleza, honestidade, decência ou excelência. O que isso significa é que nada disso tem qualquer mérito perante Deus. Depravação significa também que o mal contaminou cada aspecto de nossa humanidade. O coração, a mente, a personalidade, as emoções, a consciência, os motivos e a vontade. Pecadores não remidos são, portanto, incapazes de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. São incapazes de amar verdadeiramente o Deus que se revela nas Escrituras.
de obedecer de coração com motivação justa, de entender a verdade espiritual, de possuir fé genuína. Isso significa que são incapazes de agradar a Deus ou de buscá-lo verdadeiramente. Depravação total significa que os pecadores são incapazes de fazer o bem espiritual e de trabalhar em prol de sua própria salvação. Estão pouco inclinados a amar a Deus. Estão tão mortos no pecado que não são capazes de salvar a si mesmos ou mesmo de se preparar para a salvação divina. A humanidade infiel não tem capacidade de desejar, compreender, crer ou aplicar verdades espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. A despeito de tudo isso, as pessoas se orgulham de si mesmas. O problema não é falta de autoestima. Por causa do pecado de Adão, esse estado de morte espiritual chamado de depravação total passou a toda a humanidade. Outro termo para isso é pecado original. As Escrituras o explicam desta maneira. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, como cabeça da raça humana, toda ela foi corrompida. Por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Como algo assim pode acontecer? Tem sido o tema de muita discussão teológica durante séculos. Para os nossos propósitos, porém, basta afirmar que as Escrituras ensinam claramente que o pecado de Adão trouxe culpa para toda a humanidade. Nós estávamos em Adão quando ele pecou, e por isso a culpa do pecado e a sentença de morte foram repassadas para todos nós. Em Adão, todos morrem. Podemos ser tentados a pensar: se eu sou pecaminoso por nascimento e nunca tive uma natureza moralmente neutra, como posso ser responsabilizado por ser pecador? Mas a nossa natureza corrupta é justamente a razão pela qual a nossa culpa é uma questão tão séria. O pecado flui do âmago do nosso ser. É por causa da nossa natureza pecaminosa que cometemos atos pecaminosos, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Somos filhos da ira por natureza. O pecado original, incluindo todas as tendências corruptas e paixões pecaminosas da alma, merece tanto castigo quanto nossos atos voluntários de pecado. O que é o pecado, afinal de contas, senão anomia, transgressão da lei? Ou, como diz o breve catecismo de Westminster, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei. Pergunta 14. Longe de ser uma culpa, o pecado original ocupa ele mesmo, cerne da razão de sermos culpados. E o pecado original em si é a razão suficiente para sermos condenados perante Deus. Além do mais, o pecado original, com sua depravação decorrente, é a razão pela qual cometemos atos voluntários de pecado.
Dr. Martin Lloyd Jones escreveu: Por que o homem escolhe pecar? A resposta é que o homem se afastou de Deus e por isso toda a carne, toda a sua natureza se perverteu e se tornou pecaminosa. Toda a tendência do homem é afastar-se de Deus. Por natureza, ele odeia Deus e sente que Deus se opõe a ele. Seu Deus é ele mesmo, suas próprias habilidades e seus poderes, seus próprios desejos. Ele se opõe a toda essa ideia de Deus e às exigências que Deus lhe faz. Além do mais, o homem gosta das coisas que Deus proíbe e as deseja. E não gosta das coisas e do tipo de vida para os quais Deus o chama. Não se trata de meras declarações dogmáticas. São fatos, apenas eles explicam a confusão moral e a feitura que caracteriza a vida atual. A salvação do pecado original ocorre apenas por meio da cruz de Cristo. Assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Nascemos em pecado, Salmos 51:5. E se quisermos tornar-nos filhos de Deus e entrar no seu reino, precisamos nascer de novo pelo Espírito de Deus. João 3:3-8. Em outras palavras, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ao contrário das pressuposições da doutrina da autoestima, os homens e as mulheres não são naturalmente bons. A verdade é exatamente o contrário. Por natureza, somos inimigos de Deus, pecadores, amantes de nós mesmos e escravos do nosso próprio pecado. Somos cegos, surdos e mortos em questões espirituais, incapazes até mesmo de crer sem a intervenção graciosa de Deus. Mesmo assim, nos orgulhamos de nós mesmos. Na verdade, nada ilustra melhor nossa iniquidade do que o desejo por autoestima. E o primeiro passo para uma autoimagem apropriada é o reconhecimento de que essas coisas são verdadeiras. É por isso que Jesus elogiou e não repreendeu o coletor de impostos por sua baixa autoestima. Quando o homem bateu no peito e implorou: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas 18:13. Finalmente, o homem chegara ao ponto em que se viu como realmente era. E ele foi tomado por suas emoções a ponto de demonstrá-las por atos de autocondenação. A verdade é que sua autoimagem nunca fora tão saudável quanto naquele momento. Livre do orgulho e da pretensão, ele reconheceu que não havia nada que pudesse fazer para conquistar o favor de Deus. Em vez disso, implorou pela misericórdia divina e por essa razão foi para casa justificado. Exaltado por Deus porque havia se humilhado pela primeira vez em sua vida, ele pôde vivenciar alegria verdadeira, paz com Deus e um novo senso de valor próprio concedido pela graça divina e todos quantos o Senhor adota como filhos. Todos pecaram e são necessitados. No fundo do nosso coração, todos sabemos que há algo desesperadamente errado conosco. Nossa consciência nos
confronta constantemente com nossa própria pecaminosidade. Podemos fazer o que quisermos para culpar os outros ou para dar explicações psicológicas sobre nosso estado emocional, mas não conseguimos escapar da realidade. Não podemos negar nossas próprias consciências. Todos nós sentimos nossa culpa e conhecemos a terrível verdade sobre quem somos interiormente. Nós nos sentimos culpados porque somos culpados. Apenas a cruz de Cristo pode dar uma resposta ao pecado, de modo a nos libertar de nossa própria vergonha. A psicologia pode mascarar parte da dor de nossa culpa. A autoestima pode varrê-la para baixo do tapete por algum tempo. Outras coisas, como buscar consolo em relacionamentos ou jogar a culpa pelos nossos problemas em outra pessoa, pode nos deixar mais confortáveis em relação a nós mesmos, mas o alívio é apenas superficial e é perigoso. Na verdade, muitas vezes intensifica a culpa porque acrescenta desonestidade e orgulho ao pecado que originalmente feriu nossa consciência. A culpa verdadeira tem uma única causa, e esta é o pecado. Até que o encaremos, a consciência lutará para nos acusar. E o Evangelho nos foi dado para vencer o pecado, não a baixa autoestima. Por essa razão, o apóstolo Paulo começou sua apresentação do Evangelho na Epístola aos Romanos com um longo discurso sobre o pecado. A depravação total é a primeira verdade do Evangelho a ser apresentada, e ele dedicou quase 3 capítulos inteiros ao tema. Romanos 1:18 a 32 demonstra a culpa dos pagãos. Romanos 2:1 a 16 prova a culpa dos moralistas, que violam cada padrão pelo qual eles julgam os outros. E Romanos 2:17 a 3:8 estabelece a culpa dos judeus, que tinham acesso a todos os benefícios da graça divina, mas mesmo assim rejeitaram a justiça de Deus. Começando por Romanos 1, Paulo argumentou com eloquência, citando evidências da natureza, da história, do bom senso e da consciência para provar a pecaminosidade total de toda a humanidade. Nos versículos 9 a 20 do capítulo 3, ele fez um resumo de tudo. Paulo argumentou como um advogado que apresenta suas alegações finais. Ele repetiu seus argumentos como um promotor que reuniu provas num caso indefensável contra a humanidade. É uma apresentação poderosa e convincente, com acusação, provas persuasivas e veredito inevitável. Acusação. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Romanos 3:9. A acusação de Paulo começa com 2 perguntas. Que se conclui? Ou precisamos de outros testemunhos e somos melhores do que eles? Ou alguém pode alegar honestamente que vive acima do nível da natureza humana que acabo de descrever? Não, responde ele. Todos, desde o pecador mais degenerado e mais pervertido, Romanos 1:28 e 32, até o judeu mais rigorosamente legalista, caem na mesma categoria da depravação total. Em outras palavras, toda a raça humana, sem exceção, é levada para o tribunal divino e acusada de estar sob o pecado, totalmente subjugada ao seu domínio. Todas as pessoas são remidas. Todas as pessoas não remidas, diz Paulo, são subservientes ao pecado, escravas dele, presas sob sua autoridade. Para os leitores judeus de Paulo, essa verdade fora tão chocante e inacreditável quanto deve ser para aqueles amamentados com a doutrina moderna da autoestima. Eles acreditam que
Acreditavam que eram aceitáveis aos olhos de Deus por nascimento e que apenas os gentios eram pecadores por natureza. Os judeus eram, afinal de contas, o povo eleito de Deus. A ideia de que todos os judeus eram pecadores era contrária às crenças dos fariseus. Eles ensinavam que apenas os infiéis, os mendigos e os gentios nasciam em pecado. Mas as Escrituras dizem claramente outra coisa. Até mesmo Davi disse: Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. O apóstolo João escreveu: O mundo todo está sob o poder do maligno. A humanidade moderna, nutrida com a psicologia da autoestima, também fica chocada ao descobrir que todos nós somos, por natureza, criaturas pecaminosas e indignas. As provas. Paulo, dando continuação às suas alegações finais, passa então a provar com citações do Antigo Testamento a universalidade da depravação humana. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldade e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Romanos 3, 10 a 17. Observe como Paulo ressalta a universalidade do pecado. Nesses poucos versículos ele diz: nenhum ou ninguém, algumas vezes. Nenhuma pessoa escapa à acusação. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Gálatas 3, 22. O argumento de Paulo apresenta três partes. Primeiro, ele mostra como o pecado corrompe o caráter. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 10 a 12. Aqui Paulo faz 6 acusações. Ele diz que, por causa de sua depravação inata, as pessoas são universalmente más, nenhum justo. Espiritualmente ignorantes, ninguém que entenda. Rebeldes, ninguém que busque a Deus. Errantes, todos se desviaram. Espiritualmente inúteis, tornaram-se juntamente inúteis. E moralmente corruptos, não há ninguém que faça o bem. O versículo que Paulo cita é Salmos 14, 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. As palavras no final de Romanos 3,12, nenhum sequer, são um comentário editorial de Paulo acrescentado para deixar a verdade absolutamente clara para aqueles que acreditam ser uma exceção à regra, como costuma ser a postura dos pecadores que justificam a si mesmos. Observe que Paulo não sugere que alguns pecadores possam tender a pensar pior de si mesmos do que deveriam. Na verdade, ele diz o contrário. Digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Um orgulho indevido é a resposta típica e esperada dos pecadores. O ensinamento da autoestima é a expressão desse orgulho. Fazer com que um selvagem se sinta bem em relação a si mesmo apenas aumenta sua letalidade. A depravação total que Paulo descreve certamente não significa que todas as pessoas executam a expressão de seu pecado na máxima medida. Certamente existem pessoas boas no sentido relativo,
Podem ter características de compaixão, generosidade, gentileza, integridade, tendência, consideração, decência, consideração, etc. Mas até mesmo essas características são imperfeitas e manchadas pelo pecado humano e pela fraqueza humana. Nenhum sequer chega perto da justiça verdadeira. Afinal de contas, o padrão de Deus é perfeitamente absoluta. É perfeição absoluta. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus 5,48. Em outras palavras, ninguém que não consiga alcançar esse marco da perfeição é aceitável a Deus. O que isso significa para a teologia da autoestima? Como podemos nos sentir bem em relação a nós mesmos se o próprio Deus nos declara merecedores de ira? Existe uma resposta para esse dilema, é claro. Deus justifica os ímpios pela fé. Romanos 4:5. A perfeita justiça de Cristo é imputada em nosso favor, para que pela fé possamos nos apresentar a Deus revestidos de uma justiça perfeita que não é a nossa. Filipenses 3:9. Isso não se refere às obras externas que fazemos. Trata-se de uma justiça superior da totalidade da justiça do próprio Cristo, creditada em nossa conta. Cristo já cumpriu em nosso lugar a exigência de ser tão perfeito quanto nosso Pai Celestial. Sua virtude é depositada na nossa conta, de modo que Deus nos considera perfeitamente justos. Mas estamos nos adiantando às evidências cuidadosamente apresentadas pelo apóstolo. Ele acrescenta uma paráfrase, também do Salmo 14. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. A ignorância e depravação andam de mãos dadas. Mas as pessoas não são pecaminosas e inimigas de Deus por causa de sua ignorância espiritual. São espiritualmente ignorantes por causa de seu pecado e sua posição contrária a Deus. Estão obscurecidas no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Efésios 4:18. Em outras palavras, por causa do ódio contra Deus e do amor ao próprio pecado, elas rejeitam o testemunho divino na criação e na própria consciência. Isso endurece o coração e obscurece a mente. O coração endurecido e a mente obscurecida se recusam a buscar a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Isso também é um eco de Salmos 14:2. Deus nos convida à busca e promete que aqueles que o buscarem de todo o coração o encontrarão. Jeremias 29:13. Jesus também prometeu que será encontrado por todos que o buscarem. Mas o coração pecaminoso se inclina para longe de Deus e não o busca. Sem a graciosa e soberana intervenção de Deus, de tomar a iniciativa de buscar e chamar para si os pecadores, ninguém o buscaria e seria salvo. Jesus mesmo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Em vez de buscar a Deus, os pecadores inevitavelmente seguem o próprio caminho. Ainda recorrendo ao Salmo 14, Paulo cita o versículo 3, todos se desviaram. Em Romanos 3:12, isso lembra Isaías 53:6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Os pecadores se desviam naturalmente. E inerente à depravação humana
Há uma tendência inescapável de se afastar da verdade e justiça. Os pecadores sempre perdem o caminho. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. A mancha do pecado torna o pecador inútil. Inútil é a tradução de uma palavra grega usada para descrever leite estragado ou comida contaminada que precisa ser jogada fora. Pessoas não remidas são impróprias para cada bem espiritual, inúteis para a justiça, adequadas apenas para serem lançadas no fogo e queimadas. João 15:6. A grande necessidade delas não é a autoestima ou pensamento positivo, mas a redenção do pecado orgulhoso. Nos próximos versículos, Paulo descreve como o pecado polui a conversação. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas lágrimas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldade e amargura. O pecado, o caráter verdadeiro de uma pessoa se torna inevitavelmente evidente na conversão. As Escrituras estão repletas de afirmações dessa verdade. A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios dos justos sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Provérbios 10, 31 e 32. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Provérbios 15, 2 e 28. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Isaías 59, 2 e 3. A língua deles é como um marco pronto para atirar. E é a falsidade, não a verdade, que prevalece nesta terra. Porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo. Ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir. E, sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. Jeremias 9, 3 a 5. Paulo escolheu mais passagens de Salmos para reforçar sua mensagem. Veneno de víbora está em seus lábios. Salmos 140, versículo 3. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Salmo 5, versículo 9. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Salmo 10, versículo 7. Esses versículos, todos escritos para condenar os ímpios, foram aplicados por Paulo a todos. Sua mensagem era que a depravação humana é universal. Todos são ímpios, todos são culpados. Ninguém pode se excluir das acusações levantadas por Paulo. Além disso, ele ilustra aqui quão profundamente o pecado permeia cada aspecto da nossa humanidade. Observe como a contaminação da conversa pelo pecado é completa. Ele contamina a garganta, corrompe a língua
envenena os lábios e polui a boca. A fala ímpia, uma expressão da maldade do coração, contamina cada órgão que toca ao sair da boca, manchando toda a pessoa. Mateus 15, 11. Em terceiro lugar, Paulo cita vários versículos para mostrar como o pecado perverte a conduta. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Romanos 3, 15 a 17. Aqui Paulo está citando uma passagem de Isaías. Isso é significativo, pois nesses versículos Isaías repreende Israel por causa de seus pecados contra Deus. Isso não era uma denúncia de pagãos ímpios, mas uma acusação de um povo religioso que acreditava em Deus. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos, quem andar por eles não conhecerá a paz. A expressão seus pés são ágeis para derramar sangue descreve a preferência pecaminosa da humanidade pelo assassinato. Lembre-se, Jesus ensinou que o ódio é o equivalente moral ao assassinato. Mateus 5, 21 a 22. A semente do ódio amadurece e brota, e seu fruto é o sangue derramado. Os pecadores são naturalmente atraídos ao ódio e aos seus frutos violentos. As pessoas são ágeis no avanço em direção a esse tipo de ato. Vemos isso claramente em nossa sociedade. Um artigo da Newsweek, por exemplo, relatou que um garoto de 12 anos de idade se virou sem uma palavra e matou a tiros uma menina de 7 anos porque ela o irritou ao pisar em sua sombra. Em algumas das maiores cidades norte-americanas ocorrem cerca de 200 assassinatos numa semana típica. Brigas entre bêbados, violência de gangues, conflitos familiares e outros crimes contribuem para a contagem dos mortos. Se a falta de autoestima é o problema do coração humano, por que precisamos perguntar? O índice de assassinato está aumentando tão drasticamente numa sociedade em que a autoestima também está em ascensão. A resposta é que a baixa autoestima não é o problema. Pelo contrário, o orgulho é o problema que leva a todos os pecados, incluindo ódio, hostilidade e assassinato. O amor pelo derramamento de sangue contamina o coração da humanidade que vive em pecado. Remova as restrições morais da sociedade e o resultado inevitável será uma explosão de assassinatos e violência, independentemente de quão bem as pessoas se sintam em relação a si mesmas. Ruína e desgraça caracterizam as tendências da humanidade depravada. Ninguém que esteja a par das tendências da sociedade moderna pode negar a verdade das Escrituras sobre esse assunto. A tampa foi retirada e podemos ver claramente a natureza verdadeira do coração humano. O que mais poderia explicar nossa cultura na qual as pessoas são roubadas, violentadas, estupradas ou assassinadas por nenhuma razão a não ser por pura diversão? Destruição gratuita se tornou tão parte da sociedade que nos acostumamos com ela. Gangsta rap, um estilo musical que exalta o assassinato, estupro e abuso de drogas, representa hoje as músicas mais vendidas. As letras da maioria delas são indescritivelmente vis, misturam violência e descrições sexuais inimagináveis de modo repugnante e propositalmente ofensivo.
Pior, incitam abertamente que jovens se juntem a gangues, matem policiais, causem levantes e cometam outros atos de destruição gratuita. Gangsta rap é negócio rentável. Essas gravações não são vendidas secretamente em algum beco escuro, mas abertamente em lojas variadas com campanhas publicitárias desenvolvidas e criadas por executivos de campanhas como a Capitol Records. E o alvo primário são garotos abaixo de 18 anos de idade. Toda uma geração está sendo doutrinada com esses vícios. Ruína e desgraça estão em seu caminho, e ai dos infelizes que o atravessam. Vários cantores famosos norte-americanos de rap têm sido acusados de crimes violentos, inclusive assassinatos e estupros em grupo. Por que essa ruína e desgraça são tão típicas desta era moderna, a despeito do fato de a humanidade ter feito tantos avanços notáveis em tecnologia, psicologia e medicina? É porque a depravação ocupa o centro da alma humana. Todos esses problemas estão tão emaranhados no coração do homem que não há qualquer educação e medida de autoestima que possam apagá-los. À medida que a ciência avança, as pessoas só se tornam mais sofisticadas em seu emprego de recursos vis. A ruína e desgraça produzidas pelo pecado humano não diminuem, aceleram. A história do século passado, repleta de guerras mundiais, holocaustos, assassinatos em série, aumento de crimes e revoluções sangrentas, é uma prova viva disso. A depravação está impregnada no coração humano. Em outras palavras, o caminho da paz é desconhecido. A humanidade pecaminosa, Romanos 3:17. Em outras palavras, o caminho da paz é desconhecido à humanidade pecaminosa. Apesar de todos falarem em paz, paz, não há paz. Veja Jeremias 6:14. Paulo resume as evidências da depravação humana. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 3:18. Aqui retorna novamente aos Salmos para uma última citação. Salmo 36:1 diz: Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. A pecaminosidade humana é um defeito do próprio coração humano. O mal domina o coração do homem. O coração é naturalmente sintonizado com a maldade. Não tem temor natural de Deus. Evidentemente, o temor do Senhor é o pré-requisito para a sabedoria espiritual. Provérbios 9:10. Moisés ordenou a Israel: temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Deuteronômio 6:13. Na verdade, quando Moisés resumiu as responsabilidades dos israelitas, ele disse o seguinte: agora, ó Israel, que é que o Senhor, seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Deuteronômio 10:12-13. Nós que vivemos na era do Novo Testamento, também recebemos a ordem de purificar-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no amor.
aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 1 Pedro 2,17. O temor do Senhor ensina a sabedoria. Provérbios 15:33. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Em nossos dias, não ouvimos muito sobre temer a Deus. Até mesmo muitos cristãos parecem achar que falar em temor é um pouco duro ou negativo demais. É muito mais fácil falar sobre o amor e a misericórdia infinita de Deus, mas longanimidade, bondade e outros atributos desse tipo não são as verdades que estão faltando no conceito que a maioria das pessoas tem sobre Deus. O problema é que a maioria das pessoas não pensa em Deus como alguém que precisa ser temido. Elas não percebem que Deus odeia os orgulhosos e castiga os malfeitores. As pessoas apostam em sua graça. Temem mais os que possam pensar. Temem mais o que as pessoas pensam do que aquilo que Deus pensa. Procuram seu próprio prazer, ignorando o desgosto de Deus. Suas consciências estão embotadas e correm o risco de desaparecer. Aos seus olhos, é inútil temer a Deus. O temor a Deus é um conceito diametralmente oposto à doutrina da autoestima. Como podemos incentivar o temor do Senhor nas pessoas e, ao mesmo tempo, aumentar sua autoestima? Qual é a busca mais bíblica? As Escrituras não deixam dúvida. A sentença. Tendo apresentado sua acusação convincente acerca da depravação total, Paulo deixa claro qual é a sentença. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Romanos 3,19. Aqui Paulo acaba com a suposição daqueles que acreditavam que bastava possuir a lei de Deus para tornar os judeus superiores aos pagãos gentios. A lei condena aqueles que não a observam perfeitamente. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Deuteronômio 27:26. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tiago 2:10. Possuir a lei não bastava para transformar os judeus em pessoas melhores do que o restante da humanidade. Os gentios, por sua vez, eram responsáveis pela lei gravada em sua própria consciência. Ambos os grupos são culpados de violar a lei que possuem. A acusação encerra seu discurso. Não pode haver defesa. Cada boca precisa ser calada. A humanidade não remida é culpada em todos os pontos da acusação. Não há como inocentá-la. O mundo inteiro é culpado perante Deus. A autoestima não é a solução para a depravação humana. Ela apenas a agrava. Os problemas da nossa cultura, especialmente a angústia que destrói o coração humano, não podem ser resolvidos pela simples ilusão de fazer com que as pessoas pensem melhor a respeito de si mesmas. As pessoas são pecaminosas em sua essência. A culpa e a vergonha que sentimos como pecadores são legítimas, naturais e até mesmo apropriadas. Elas têm o propósito benéfico de comunicar-nos a profundeza da nossa pecaminosidade. Não ousemos ignorá-las em prol dos ensinamentos falsos da autoestima humanista.
Recentemente li um artigo muito claro que lida com o mito da bondade humana de um ponto de vista não cristão. O autor, um crítico social judeu, escreveu: acreditar que as pessoas são basicamente boas após Auschwitz e Gulag e os outros horrores do nosso século é uma declaração de fé irracional, tão irracional quanto qualquer crença religiosa fanática. Sempre que conheço pessoas, especialmente judeus, vítimas do mal mais concentrado da história, que insistem em acreditar na bondade essencial do ser humano, eu sei que acabo de conhecer pessoas que não se importam com evidências. Quantas maldades os seres humanos precisam cometer para abalar a fé dos judeus na humanidade? Quantas pessoas inocentes precisam ser assassinadas e torturadas? Quantas mulheres precisam ser estupradas? Esse artigo menciona 5 consequências do mito segundo o qual as pessoas são basicamente boas. Observe como todas elas contribuem para a destruição da consciência. A primeira dessas consequências é, logicamente, a atribuição de todo o mal a causas externas às pessoas. Já que as pessoas são basicamente boas, o mal que praticam precisa ser causado por alguma força externa. Dependendo de quem está apontando o dedo, essa força pode ser o ambiente social, as circunstâncias econômicas, os pais, as escolas, a violência na televisão, as armas de fogo, o racismo, o diabo, tribunais de justiça ou até mesmo os políticos corruptos, o que se expressa nessa tolice que se ouve tantas vezes. Como podemos esperar que nossos filhos sejam honestos se seu governo não é? Portanto, as pessoas não são responsáveis pelo mal que cometem. Não é minha culpa o fato de eu roubar mulheres idosas ou de trapacear tantas vezes. Escolha algo da lista acima, me levou a fazer isso. Uma segunda consequência terrível é a negação do mal. Se o bem é natural, então o mal precisa ser antinatural ou doentio. Categorias morais foram substituídas por categorias psicológicas. Não há mais bem ou mal, apenas normal ou doentio. Em terceiro lugar, nem os pais nem as escolas levam a sério a necessidade de ensinar bondade às crianças. Por que ensinar algo que vem naturalmente? Apenas aqueles que reconhecem que as pessoas não são essencialmente boas reconhecem a necessidade de ensinar a bondade. Em quarto lugar, já que grande parte da sociedade acredita que o mal vem de fora, ela deixou de tentar mudar os valores das pessoas e passou a se concentrar em mudar as forças externas. As pessoas cometem crimes? Não precisamos nos preocupar com valores e desenvolvimento de caráter. Precisamos transformar um ambiente socioeconômico que produz estupradores e assassinos. Homens irresponsáveis engravidam mulheres irresponsáveis. Ambos não precisam de valores melhores, mas de uma educação sexual melhor e um acesso mais fácil a camisinhas e abortos. Em quinto lugar, a consequência mais destrutiva da crença na bondade essencial do ser humano é que as pessoas não se sentem mais responsáveis por sua conduta perante Deus e uma religião apenas perante si mesmos. Curiosamente, o autor nega não só a bondade humana, mas também a depravação humana. Ele acredita que as pessoas não são boas nem más, mas que escolhem seu estilo de vida. No início do artigo, porém, ele cita Gênesis 8:21. O coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. A despeito dessa inconsistência na posição do autor, o artigo mostra claramente os perigos do mito da bondade do ser humano. A Igreja precisa preservar essa doutrina, recuperando a doutrina da depravação humana. Como escreveu J.C. Ryle,
há mais de um século. Uma visão bíblica do pecado é um dos melhores antídotos contra aquela teologia vaga, fosca, nebulosa e confusa, tão dolorosamente comum na era atual. Não adianta fecharmos nossos olhos diante do fato de que existe uma quantidade tão vasta de um chamado cristianismo que você não pode declarar claramente insano, mas que, mesmo assim, não é a medida toda, não é o peso todo. É um cristianismo que há, sem dúvida alguma, algo de Cristo, da graça, de fé, de arrependimento, de santidade, mas não é a coisa autêntica que encontramos na Bíblia. As coisas estão fora de lugar e de proporção. Como teria dito o velho Latimer, é um tipo de mistura e não faz bem algum. Não exerce uma influência sobre a conduta diária, não consola na vida, não oferece paz na morte, e aqueles que aderem a ele muitas vezes acordam tarde demais para descobrir que não estão pisando em algo sólido. Acredito que a maneira mais provável de curar e corrigir esse tipo defeituoso de religião é destacar novamente e de forma mais proeminente a velha verdade bíblica sobre a maldade do pecado. Por outro lado, talvez você esteja perguntando: agrada a Deus que nós nos reviremos permanentemente em vergonha e condenação própria? De forma alguma. Deus oferece liberdade do pecado e da vergonha por meio da fé em Jesus Cristo. Se estivermos dispostos a reconhecer nossa pecaminosidade e buscar sua graça, Ele nos liberta poderosamente do nosso pecado e dos seus efeitos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1-2. A libertação do pecado que esses versículos descrevem é uma única base possível para realmente nos sentirmos bem conosco mesmos.